Vai, Edson. E aí, Olá, irmãos. tudo bem? Eu só vou pedir que só aguarda um pouquinho para dar o horário das duas e daí a gente já desluta para aparecer uma live, pode ser? Legal, legal. Deixa eu só fazer uns últimos. Cara, eu fiquei tão emocionado de saber que a gente está tão conectado assim. Eu sabia que aquela nossa interação não é. Toda a nossa conexão não era só superficial. Muito bom, né, cara? Muito bom. E foi bem. Foi diferente até. A gente foi conversar sobre startup e tudo mais, lá pela The Bridge, um fundo de investimento.
Show! Já estamos tudo ao vivo, tudo tranquilo. Sejam bem-vindos, então, ao Jornada HL, o maior evento da Ordem Demolei de inovação aqui de Santa Catarina. A gente está tentando trazer 5 convidados empreendedores que tenham o maior conhecimento de inovação para poder passar e está democratizando o ensino, o acesso ao ensino de inovação e empreendedorismo aqui em Santa Catarina. Aqui na nossa chamada, a gente está com o Rafael, que está hosteando no YouTube também, ele que está cuidando aí da... E a gente está com o Piva, o nosso segundo conselheiro do capítulo, Ercílio Luiz, que é o capítulo que está patrocinando esse evento, é o capítulo que está desenvolvendo esse evento. A gente está com o nosso convidado, o Mac. Fala, Mac, tudo bem? Boa tarde, gente. Eu botei o microfone e estava na tela do ao vivo. Tudo bem? Obrigado, Edu. Obrigado a todo mundo que está aqui. Obrigado a todos os irmãos acompanhando a gente. Show de bola. E só para quem não está ligado ainda, como é que vai funcionar hoje o evento? Hoje a gente vai ficar até às 19 horas ao vivo. A gente conta hoje com a participação do Mac, que ele é diretor de investimentos da The Venture City. A gente conta com a participação do Diego Calegari, que ele é CEO da Politize, do Eladio, CEO da Payface, e da Silvia Marafon, CEO da Cianet, e diretor executivo da Celta. Então, a gente também conta com uma vaquinha online que a gente vai estar doando para o CEOV, que é uma instituição que ela faz filantropia relacionada a uma casa de idosos e tudo mais. Então, é uma causa muito nobre e a gente vai estar depois notificando nas redes sociais quanto foi arrecadado e tudo mais, né? A gente está sendo patrocinado pelo Startup Grind Brasil, pela The Bridge Ventures e pelo Mínimo de Café e a Livit. Então, a gente está bem acomodado, está todo mundo em casa aí. Então, Bach, a gente convidou hoje para conversar um pouquinho sobre gestão de startups. O que tu preparou aí para a gente? Legal, Edu, legal. Eu preparei uma capa, quero mostrar minha capa aqui. Eu faço muito orgulho de fazer essa palestra com essa capa, porque é a minha forma de demonstrar respeito e saudades, mandando um abraço para todos os meus irmãos do capítulo 86 do Frank Mind, lá no condomínio maçônico Maurício Musi, lá em Realengo. Foi lá que eu comecei a aprender quem eu sou, aprender tudo que eu sou hoje. Se eu soubesse naquela época que cada ensinamento, cada cerimônia, cada cuidado eu faria tudo de novo. Para mim foi uma... Acho que as pessoas hoje elas escutam a minha história, né? Quando eu falo que venho da comunidade, que eu venho da periferia e venho onde eu estou eu não que eu negligencie falar da Ordem Demolei na minha história, mas é porque a gente aprendeu que os líderes eles precisam ser estratégicos e a Ordem está no meu coração com todos os nossos sete carinhosos mandamentos. Eu fico tão carinhoso e tenho muita saudade da minha época no meu condomínio maçônico, com meus irmãos. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente já deixa aberto para tu vir visitar o nosso capítulo aqui em Florianópolis, hein? Quando for pegar uma praia, quando tiver tudo tranquilo, já passo por aqui. Mais um motivo para poder voltar aí, para poder voltar hoje, para poder voltar para Santa Catarina. Bom, eu fiz uma apresentação para vocês aqui do caos que nasce a inovação. É uma apresentação que eu tenho um carinho, vou compartilhar a tela com vocês. Eu tenho um carinho de começar essa apresentação falando desse tema, porque é um pouco para contextualizar e para provocar todo mundo que está acompanhando a gente, de maneira que vocês consigam tomar gosto também aí pelo que a gente vai falar aqui. Edu, se vocês estiverem vendo a minha tela, se não tiver, você me avisa, que aqui eu vou emendar aqui, a gente vai falar já. E logo na sequência eu vou separar um tempo para a gente poder conversar, tá bom? Show. Eu vou me limitar a não falar muito sobre... vou tentar focar bem na questão da inovação de negócios e, na sequência, eu fico livre para responder qualquer pergunta de vocês,
para que a gente possa se conhecer daqui para frente, tá bom? Show de Obrigado bola. mais uma vez. Obrigado, Edu. Você quer falar algo, Edu? Não, tudo tranquilo. Já pode tocar o barco aí. Então, tá bom. Galera, vim comentar com vocês hoje do caos que nasce a inovação, que é um pouco para que a gente possa entender o momento que a gente está vivendo hoje, muito por conta dessa crise provocada pela pandemia do coronavírus, mas também como que a gente pode tirar melhor proveito desse tão famigerado novo normal. A gente fala muito disso, é um tema que tem dividido muitas pessoas, mas lá no comecinho de março, eu já fiz uma publicação no meu Twitter falando que a gente não vai mais voltar ao normal, porque o normal era justamente o problema. E é disso que eu quero falar para vocês, sobre tudo que muda nos negócios a partir de agora, com esse novo momento. A primeira coisa é que a gente tem que parar de sofrer por antecipação por algo que a gente já sabe e tem certeza que não vai mais acontecer. É uma grande realidade o que está acontecendo, e eu quero que você tenha em mente que muitas pessoas que ainda estão sofrendo com o que está acontecendo agora, elas estão sofrendo porque elas estão na expectativa de algo que elas têm certeza que não vai mais acontecer. Então, o verão de 2020 na Europa já não vai mais acontecer, né? E mesmo quando voltar, ele não vai ser mais o verão de 2020, pode ser o verão de 2021 na Europa. Então, não importa o estágio que você está. Eu quero que fique muito claro que o mercado todo mudou e a gente precisa estar preparado para esse novo momento, para esse novo establishment. O que eu percebo muito também é que muitas pessoas têm muita preguiça ou desconforto em começar algo novamente, ou tão famigerado recomeçar. O recomeçar, ele é difícil, sim. Imagina, você está... É como aquela musiquinha da Dona Aranha, né? Dona Aranha vai subindo na parede, veio um duende e a derrubou, né? Tipo, ela tem que começar de novo, a gente não pode parar. Ou para quem ainda está aí, para a molecada que está acompanhando a gente, no filme da Dory, né, lá do Procurando Nemo, continue a nadar. Então, se está todo mundo voltando para o zero, é uma grande oportunidade que a gente tem agora de recomeçar e de observar o que está acontecendo para como a gente pode olhar para isso e se desenvolver como profissionais e se colocar novamente daqui para frente. Então, é uma grande oportunidade. Então, como eu falei, a gente não pode mais voltar ao normal, porque o normal ele é justamente o problema, ele é algo que não vai mais. O que existia não existe mais. Então, a gente tem que ligar as nossas, o nosso momento, o nosso aprendizado, principalmente para daqui para frente, começando com novas oportunidades. Basicamente, a gente precisa de 3 coisas para recomeçar os nossos negócios, seja nosso diretamente, que a gente seja dono, ou negócios que a gente está trabalhando. O primeiro deles, eu quero falar sobre talentos. A gente vai falar muito sobre talentos aqui. Depois, vai falar muito sobre clientes, como que a gente precisa de clientes. E, por último, como você conduz os seus investimentos e como você conduz o dinheiro que você vai fazendo. Então, essa é a receita básica. Se você quer uma receita básica para enfrentar esse momento, olha para isso. Talentos, clientes e dinheiro. Essas são as bases para que você possa se reconstruir. Ou se você já tem um negócio que ainda está funcionando, como que você pode fazer com que ele ganhe escala, se torne grande o suficiente. A gente vem no momento onde está todo mundo apontando para uma mesma direção, está todo mundo olhando para um mesmo caminho. E o seu trabalho é descobrir um caminho alternativo. Não é simplesmente se lançar no mar com muita motivação. O que eu vejo muito no mercado hoje são idiotas motivados. E o idiota motivado é igual você ter um barco no meio do oceano e você precisa fazer um pedido. Você tem 2 opções. Ou uma bússola ou combustível. Muitas pessoas ainda estão em busca de combustível e não de uma bússola. Com a bússola você pode demorar um pouco mais para chegar, mas você vai chegar em algum lugar. Se você tem muito combustível como investimento, você pode sim chegar a algum lugar, mas você vai demandar sempre da sorte ou de algum conhecimento das estrelas
durante a sua navegação. Então, a gente tem que ter isso muito claro na nossa mente. O que você quer para esse momento agora? É combustível ou bússola? E para entender esse processo, eu trago para vocês um acrônimo chamado VUCA, que é muito conhecido e muito popularizado pelo exército americano, em especial para falar sobre estratégias de ir à guerra, mas o mundo dos negócios já vem se apropriando desse termo já há alguns anos, e ainda assim nunca é demais falar sobre ele, porque a gente precisa entender esse processo. É trabalhar com volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Porque se você parar para observar, é exatamente tudo que está acontecendo agora. Se você parar para observar, a gente está vivendo num processo onde a gente tem muita volatilidade, e essa volatilidade provoca uma gigantesca incerteza, e essa incerteza é onde a grande maioria das pessoas param e elas sofrem. Porque elas estão sofrendo porque elas não conseguem mais tomar uma decisão daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Eu retomei a academia há 2 semanas e a vendedora me insistiu de querer me vender um pacote de 1 ano para me dar o desconto máximo. Eu falei assim, tá, mas quais são as cláusulas de cancelamento? Ela, você pode cancelar com aviso de 30 dias. Eu falei, então não faz diferença você vender daqui a 1 ano, me forçar. Vamos fazer um contrato de 6 meses, porque 6 meses eu tenho certeza que eu fico aqui, porque é melhor a gente fazer um contrato de 6 meses e eu pagar aqui uma diferença um pouquinho maior, mas que eu tenha certeza que eu vou cumprir, do que fazer um negócio a longo prazo sem ter a menor certeza para onde as coisas vão. Eu falo isso porque muitas pessoas, eu moro em São Paulo, muitas pessoas que moram nas capitais estão se mudando. A gente está tendo o que no passado a gente teve uma migração muito grande para as grandes capitais. Hoje, com acesso à internet, muitas pessoas que moravam nas capitais estão retornando às suas cidades de natal, estão se interiorizando e automaticamente faz com que novamente se reaqueçam seus mercados. Isso é um processo altamente complexo, porque para uma empresa que tinha 200 funcionários trabalhando num único ambiente com 6 gerentes, 10 gerentes coordenando todo mundo, hoje esse processo migrou para 200 pontos de internet em 200 locais diferentes, se está todo mundo trabalhando remotamente. Então, entender essa complexidade, essa logística, gestão de pessoas, também é outro processo que tem trazido muita confusão, muita dúvida, em especial porque muitas empresas, agora que estão indo para o processo do home office, não dá mais para a gente dar aquela enganada. Tem um texto muito famoso meu no Instagram, que eu falei que fingir que trabalha é tão bom quanto trabalhar de verdade. Eu sempre brinco que eu encontro muitas pessoas no mercado que são funcionários abelha, aqueles que só voam e fazem cera. Então a gente precisa olhar para isso. E por último, para falar ainda sobre o mundo VUCA, sobre esse momento VUCA que a gente está acompanhando, eu trago para vocês um pensamento, que é o pensamento de você estar conectado a todas essas variáveis e como é que você vai lidar com isso daqui para frente. Porque a gente aprendeu desde muito novo que o estranho é ruim. Só que o estranho ele não é ruim, ele só é desconhecido. Se ele é desconhecido, se você faz algum esforço e se abre para poder conhecê-lo, ele deixa de ser conhecido e passa a ser chamado de novo, ou inovador, como a gente chama hoje em dia nos nossos negócios. Por isso que a gente tem que estar olhando, em especial, e monitorando tudo que está acontecendo de transformação. Aqui, por exemplo, eu trago um estudo, um resumo que eu conectei com o Fórum Econômico Mundial ainda em 2018, sobre habilidades que estavam em declínio e em crescimento até o ano de 2022. Então, o que está em declínio? Gestão financeira, recursos materiais, gestão de pessoal, gestão de tempo, habilidades visuais, uso de tecnologias de monitoramento e controle. Todas essas habilidades elas estão em declínio desde 2018, sendo monitoradas. E ainda assim, existem muitas pessoas investindo muito dinheiro para aprender sobre isso. O que a gente tem que estar olhando? São habilidades inerentemente humanas, como aprendizagem, criatividade, resolução de problemas complexos, liderança e influência social, inteligência emocional. Então, nós precisamos estar olhando para aonde a gente vai, não para onde a gente veio. Todas as coisas que vocês fizeram até aqui, elas pura e simplesmente só servem para base para que você possa tomar suas próximas decisões, mas elas não garantem que você vai continuar seguindo para algum caminho. Quando a gente olha, por exemplo, o processo
tradicional de hierarquia de uma empresa, a gente tem lá no topo da cadeia CEO, os diretores, gerentes, coordenadores, e na base a gente tem os analistas e os assistentes. A gente tem que olhar para isso com um modelo muito crítico. Se a gente olha com mais carinho, a gente percebe que esse é um modelo extremamente centralizado, que não tem mais para onde ir. Como que a gente consegue evoluir esse movimento? Muitas empresas estão evoluindo para um modelo descentralizado, mas quando a gente observa, nada mais é do que pequenas células que só replicam o que estava acontecendo antes. Então, o que a gente precisa fazer é entender essa transformação e tentar eliminar tudo que já não dava mais certo, tudo que já não faz mais sentido. Sair desse modelo descentralizado ou centralizado para um modelo distribuído, onde está todo mundo trabalhando de maneira integrada, colaborativa e conectada, onde a gente tem cargos de liderança sendo compartilhados, em especial as suas próprias decisões. Quando você desenvolve uma nova estrutura com uma equipe altamente integrada, você começa a perceber que você tem ganhos de produtividade, em especial quando você compartilha e compara quais são as principais diferenças entre as corporações e as startups, que as startups são áreas que eu mais domino hoje. Numa corporação, você é contratado por uma remuneração de mercado. Você é avaliado por suas decisões acertadas. E você se mantém, e você é chamado para a empresa por conta das suas habilidades específicas. Quando a gente vai para as startups, é outro cenário completamente diferente. Primeiro que a gente é contratado não apenas pelo que a gente vale no mercado. A gente, quando aceita uma vaga numa startup, a gente busca duas outras coisas: conhecimento e reconhecimento, além do dinheiro. A gente também busca uma avaliação que seja baseada nas nossas decisões executadas e não apenas nas decisões acertadas. Porque você pode executar uma decisão, essa decisão ser uma decisão errada e ainda assim ela ser uma boa decisão para a empresa. Porque quando você erra pequeno, erra barato. Um próximo passo é quando a gente entende que a gente é contratado não pelo que a gente sabe, mas pela nossa capacidade de aprender. Numa corporação, a gente contrata as pessoas por suas habilidades específicas e a gente demite pelo comportamento. A gente contrata uma pessoa porque ele é um excelente desenvolvedor e a gente demite porque ele não consegue conversar com as pessoas ou porque ele tem comportamentos que não condizem com a cultura da empresa. Nas startups, não. Nas startups, a gente contrata as pessoas que condizem com a cultura da empresa, desde que elas tenham grandes habilidades de aprender, de se manter aprendendo durante todo o tempo. Uma empresa inovadora, uma equipe que trabalha num negócio como esse, ela basicamente é composta por duas funções básicas. Eu acredito que numa startup ou você atende o cliente ou você atende quem está atendendo o cliente. Não tem muito o que fazer, é muita diferença em cima disso. Então você tem duas funções, ou você atende o cliente ou você atende quem está atendendo o cliente. Um outro ponto que a gente tem que também observar nas startups são os perfis comportamentais ou os perfis necessários para que uma startup funcione e que ganhe tração. Eu costumo separá-los em 4 Hs. O primeiro é o hacker, depois o hyper e o quarto H eu já falo já. O hacker está muito associado ao desenvolvedor, o desenvolvedor técnico, o programador. O hipster ele está muito associado ao designer, ao cara do produto, a pessoa que dá forma àquilo que o desenvolvedor está botando para funcionar. E quem é o hyper? É alguém que consegue navegar entre essas duas funções. Basicamente, aquela pessoa que consegue desenvolver estratégias de marketing e consegue fazer com que toda aquela operação seja entregue na ponta final. E o quarto H? É o hustle. O hustle está muito mais próximo de um vendedor. A diferença é que o trabalho dele não é só vender. O trabalho dele também é conectar e coletar em cima de quem está acompanhando tudo que a empresa e tudo que está acontecendo e principalmente por que as pessoas não compram. Quando elas conseguem avaliar esses pontos, a gente consegue perceber principalmente como ela traz essa informação para as outras pessoas e dessas informações como que a gente consegue desenvolver e melhorar o produto. Porque não existe uma venda não realizada, existe uma demanda não atingida. E é isso que a gente está falando aqui. A gente também tem que observar que a gente está chegando num novo momento, numa nova era. Uma era onde a economia é totalmente moldada por uma única palavra, que eu chamo de touchless.
é a economia do sem contato. Então, essa era pós-Covid, ela vai ter toda uma economia mudada por novos hábitos e regulamentos, que vão desde hábitos de higiene até os hábitos de pagamento e desenvolvimento. Então, a gente tem que estar constantemente observando isso. Por um motivo simples. A incerteza é a norma. Porque quando a gente está em perigo, sob estresse, quando há falta de recursos, é quando a gente tem as nossas melhores ideias. Eu poderia falar horas aqui sobre grandes invenções, grandes coisas que aconteceram por conta da incerteza, do estresse, do medo, mas eu prefiro te recomendar esse livro aqui, do Carlos Domingos, que fala sobre oportunidades disfarçadas, histórias reais que transformam problemas em grandes oportunidades. É um grande livro que vai trazer para você muitas das experiências das pessoas sobre como elas se desenvolveram e de como elas conseguiram transformar problemas reais em grandíssimas oportunidades. Outro ponto é que todo mundo que trabalha numa empresa é empreendedor. Não importa se seu nome está no CNPJ ou não. Porque da mesma maneira que tem muito dono de empresa que não é empreendedor, tem muito empreendedor que também é dono de empresa. Que tem muito empreendedor que não é dono de empresa. Você pode ser um intraempreendedor. E todo intraempreendedor pode e deve se desenvolver e desenvolver tudo que está à sua volta. Tem 3 funções básicas: vender, inspirar e recrutar. Quando você vende, você está ajudando a empresa a faturar mais. E assim, você se ajuda também a ganhar mais. Quando você está inspirando, você está provocando seus colegas, seus colaboradores, as pessoas que estão próximas a você, a fazer com que a empresa funcione melhor. Ou, como eu gosto de falar, atendendo o cliente. E, por último, você tem sempre que estar olhando para o mercado para encontrar aquelas pessoas que podem colaborar com o teu trabalho. Em especial, colaborar com o seu desenvolvimento. São essas as funções que você precisa trabalhar daqui para frente. Outro ponto importante é que a gente está falando muito sobre crescer, se manter de pé, mas a gente tem que tomar muito cuidado também para não inchar o nosso negócio. Porque crescer acelerado não é inchar o negócio. Crescer não é inchar. A gente tem que ter isso muito claro. A gente tem que ter na nossa mente que a gente precisa quebrar o nosso processo tradicional ou agir de maneira contraintuitiva. Quem quer empreender, o que a pessoa faz? Nossa, vou montar o time perfeito. Agora vou montar o melhor produto. Agora quero montar o melhor do atendimento. E agora vou vender. Cujo o processo tem que ser o contrário. Primeiro a gente vende. Depois a gente se preocupa em atender. E durante o atendimento a gente entende como a gente pode desenvolver melhor o nosso produto. E depois de desenvolver o produto, aí sim a gente busca pessoas que podem nos ajudar ao longo desse processo. Então a nossa atenção, ela deve estar moldada toda e direcionada para como o mundo vai ser diferente. Nas mudanças que são esperadas por conta do comportamento do consumidor. Quem é que nunca viu aquelas imagens de meme onde o designer desenha a calçada bonitinho e aí vem o usuário e passa pelo meio pela grama? Então é isso que a gente tem que estar observando. O consumidor ainda não sabe para onde ele vai. Estou fazendo algumas pesquisas, eu gosto de entender como o mercado está funcionando. Eu estava com uma dúvida sobre se o volume de venda de carros ia cair, mas eu estava com um ligeiro palpite que eles iam crescer. E eu fui comprovar, fui em algumas lojas e percebi que o processo de venda de carros está aumentando. Por que o processo de venda de carro está aumentando se está todo mundo preso em casa na pandemia? Porque as pessoas elas não querem perder o hábito de viajar. Por conta da vida moderna, nós temos amigos, parentes espalhados por todo o país. Claro que por todo o mundo, às vezes. E a gente não quer mais, a gente não pode mais se arriscar tanto pegando avião, como a gente fazia até bem pouco tempo. Então as pessoas estão dando muito mais prioridade a viagens de carro do que a viagens de avião. Consequentemente, o turismo regionalizado está sendo muito mais desenvolvido do que o turismo a longas distâncias. Então, o mercado está mudando e a gente precisa entender como as diferentes indústrias vão ser impactadas daqui para frente. Em especial, como é e o que a gente quer fazer a partir de agora. Quando a gente observa isso, a gente vai começar a entender com muito mais profundidade para onde que a gente vai. E, sem dúvida nenhuma, nenhum pensador ou pessoa que trabalha hoje com
com forecast, vão trazer para você muitas informações sobre o que vai acontecer no futuro. As pessoas mais sérias que eu conheço estão falando do presente, estão falando do agora. E todas elas estão falando o seguinte, que a economia sem contato, ela chegou para ficar. E é disso que a gente tem que estar ciente. Essa economia chegou para ficar. E o distanciamento social vai mudar completamente a forma que a gente vive. Por isso a gente tem que ter muito claro tudo o que está acontecendo com a gente. Essa curva que vocês estão vendo é a curva exponencial. Hoje ela é uma das mais faladas por conta do coronavírus. Ela foi muito falada e todo o atachamento da curva exponencial. Claro que quando a gente está falando do coeficiente viral do coronavírus, é muito grande. Mas quando a gente fala do seu faturamento, seria muito bacana ter essa curva. Outro ponto que a gente tem que estar muito claro na nossa cabeça é, se a gente tem uma empresa de 1.000 pessoas e a gente monta um departamento com 10 pessoas pensando em inovação, o coeficiente de inovação da sua empresa é 1 para 100. Quando, na real, o coeficiente de inovação da sua empresa tem que ser de 1 para 1. Nossa, Mac, mas eu tenho que contratar 1.000 pessoas para falar de inovação? Não. Você tem que fazer com que todas as pessoas da sua empresa estejam pensando em inovação. Inovação é buscar receitas alternativas, monitorar o mercado, entender tudo o que está acontecendo. Então, se você tem uma empresa com 10 pessoas, se você tem 9 pessoas, 10 pessoas, 5 pessoas pensando em inovação, você tem um coeficiente de 1 para 2. E a sua curva também é exponencial. Uma outra curva que eu quero trazer para vocês é uma curva da onda, que é uma curva que ela tem um impacto muito grande no crescimento, mas ela se dissipa muito rapidamente. E as pessoas, às vezes, elas até acabam incorporando-as sem muito entender bem o motivo. Essa é uma curva que também está presente no nosso dia a dia e a gente tem que cada vez mais observar. Agora, uma curva que está muito presente hoje, que a gente tem observado, é a curva da moda. E é a curva, por exemplo, quando a gente fala do coronavírus, é o que está acontecendo hoje. Ela teve um crescimento que ela foi achatado no início, um crescimento exponencial, da mesma maneira que a gente tem um crescimento da onda, porém, ela está se mantendo no mesmo patamar. E a nossa expectativa é que ela caia bruscamente em breve. Então, a moda ela é incorporada de uma forma inconsciente na rotina diária, mas ela não acarreta uma mudança de comportamento total. Ela tem um impacto menor que a onda, mas ela dura mais tempo, que é o que está acontecendo hoje. A gente vê todas as pessoas de máscara, ou quando a gente está entrando no carro, lembra que está sem máscara e volta para pegar uma, ou para quem é um pouco mais esperto, já deixou as máscaras no carro, para a gente não ter que voltar. Por último, a gente tem que observar, no meio disso tudo, qual que é a tendência. E a tendência é o resultado de uma mudança de comportamento que começa de forma tímida, assim como a onda e a moda, porém ela vai se incorporando e depois ela tem uma duração tão grande com os impactos e com impactos profundos, que ela acaba sendo assumida com uma mentalidade emergente e dominante. Então ela não cai mais, ela fica e ela se mantém ao longo do tempo. Estou falando tudo isso para vocês porque existe uma grande oportunidade em que quem está empreendendo hoje está observando pura e simplesmente seu próprio negócio, ou então seus próprios desejos. E eu trago para vocês aqui agora, na minha opinião, quem vai ser ou quem vão ser os clientes de vocês. Opa, o som não está saindo. Deixa eu fazer uma mudança aqui. Deixa eu fazer uma pequena mudança aqui no som. Tranquilo. If you work in marketing, you better start upping your game. Because you haven't seen anything like us yet. In just 10 years from now, we'll be buying and influencing buying in ways that will confound you. We won't just watch your ads, we'll expect smart, tailored content based on our social graphs, tailored for me, and me. We want to interact with it as we watch it, not just with touch, But with voice, with gesture. with intent.
you better embed everything that is featured with additional information, social APIs, and e-commerce functionality. And we mean everything. 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 The car, The skirt. the hotel, The app. Because we expect to double tap on anything to get more information. Don't worry. You'll offset the cost by on-selling any lead to those data aggregator type companies. We'll spread it through our networks and co-create with you. and when we do buy, there are normally more of us than there are of you. We can change your business in one trade. As long as the deal is on. Augmented reality will be the new reality. AR apps will almost function like special skills to help us navigate reality more effectively. You wait and see what the iPhone of 2021 looks like. The clue is in the name. And you better get used to paying us. Our browsing, influencing, and purchasing data. Will make some of us pretty rich. But don't overstep the mark, otherwise we'll block you. Mass blocks kill brands overnight and keep you up all night. So if you work in marketing, You better start upping your game. Because you haven't seen anything like us yet. Espero que todos vocês tenham conseguido ouvir e, mais do que ouvir, prestar atenção, porque esses são os clientes de vocês. Por isso que a gente tem que ter muito claro o que a gente quer fazer agora ou o que a gente deve fazer agora. Essa é uma das perguntas mais valorosas. E aí eu trago para vocês alguns pontos que são para vocês terem em mente daqui para frente. O primeiro deles é uma coisa que todo membro da Ordem Demolei tem muito claro, a humildade intelectual, tanto como o amor fraternal, o amor aos pais. Mas, quando a gente vai para o mundo dos negócios, a gente precisa também ter claro uma obsessão pelo cliente. Trabalhar com uma inovação totalmente baseada em problemas. Trabalhar constantemente a cultura da experimentação. Uma mentalidade de empreendedor. Não importa se você está dentro de uma empresa ou se você é dono da empresa. E, estando nessa posição, desenvolver uma visão holística. Entender que a tecnologia está como meio. Novos modelos de negócios podem surgir daqui para frente. Então, você pode e deve tirar proveito disso. A transformação e a adesão digital fazem parte do seu dia a dia. Por isso, você precisa trabalhar com times ágeis. A multidisciplinaridade é uma característica chave para você. E uma coisa que a gente aprende muito cedo, e é a melhor parte, é trabalhar em comunidade. É entender que a gente pode e deve trabalhar com um grupo, com a nossa galera. Por isso que ou com o nosso capítulo. Por isso que é tão importante a gente trabalhar com esses centros de comunidade. Por último, eu trago uma mensagem final que pode não ser tão simples de ouvir, nem simples de implementar, mas ela é uma verdade que precisa ser dita. Se você está num negócio e você não está em busca de uma solução, você é parte do problema. Então, leva isso para o teu dia a dia, leva isso para todos os seus momentos, e eu espero que você tenha muito claro que você precisa ou estar em busca da solução ou ser parte dela. E uma coisa que eu tenho acompanhado também muito dessa geração Z, né, que vem depois dos milênios, né, junto com os milênios, é uma geração muito empenhada e preocupada em estudar demais. Estudar é muito importante, gente, é uma das melhores coisas da vida. Porém, não adianta nada quanto de conhecimento vocês tenham. A gente precisa entender o quanto a gente consegue assimilar, praticar e implementar no final do dia. Então é muito mais válido que você faça alguma coisa hoje e erre e peça desculpas, mas aprenda, do que você não tente nada e só parta acumulando conhecimento. Bom, espero que vocês tenham gostado da apresentação. Quem quiser ter acesso aos slides, pode fotografar aqui e me marcar nas redes sociais, ou então, enfim, acessar meu site, que o link da apresentação está lá para vocês, tá bom? Obrigado, e agora eu estou disponível para perguntas e respostas.
Show de bola, Mac. Pô, eu acho que não tem nem muito que falar assim da apresentação. Acho que ficou totalmente completo. Tu, como diretor de investimentos já de um fundo, tu já entende totalmente essa transação de mercado, tem que estar atualizado. Eu acho que tu entregou um conteúdo muito atualizado para a gente. Eu aproveito para ser a primeira pergunta. Eu já vi ali que o Bruno Colossi fez outro questionamento. Eu já faço a primeira pergunta de como é que numa startup, vamos supor, vou criar uma startup hoje, eu e mais 2 sócios, como é que eu vou colocar essa mentalidade de liderança para meus próximos empregados, para minha equipe, numa maneira geral, né? Botar que todo mundo está distribuindo uma liderança também. Primeiro passo que eu percebo é a gente ter claro o quanto a gente está disposto a abrir as informações. Se você chegar no momento em que você consiga ser uma empresa 100% transparente, isso é muito positivo. E acontece um fenômeno muito engraçado quando você confia em alguém. Quando você confia em alguém, essa pessoa automaticamente passa a confiar em você. E aí a troca passa a ser muito mais instinta, pode ser muito mais forte. Então é importante que a gente consiga ter isso claro. Um segundo ponto que eu acho que é interessante é ouvir as pessoas, principalmente como a gente acredita que elas podem ajudar no nosso dia a dia. E quando a gente fala em ouvir, a gente fala também em absorver as sugestões que são desenvolvidas. E tendo em mente que ali, as pessoas que estão junto com você, elas trabalham por conhecimento e por reconhecimento, além do dinheiro. Então provocar que elas aprendam, dar desafios para que elas continuem aprendendo, reconhecer quando elas aprendem e aí fazer reforços positivos e recompensar financeiramente. Se você conseguir encontrar um equilíbrio, você vai conseguir implantar times ainda mais inovadores no seu negócio. Eu acredito que é nessa linha de raciocínio que as empresas elas emitem stock options, né, para os funcionários, para eles terem uma participação pequena na empresa e no futuro, quando a empresa for vendida, algo do tipo, principalmente no mundo de startup, né, normalmente rodada eles cedem uma participação. Deixa eu ler a pergunta aqui do Bruno. O Bruno perguntou o que ele acha o que você acha de corporações que eles fazem um spin-off em alguns setores da empresa para ter uma atmosfera de startup. Legal. Tipo, a Ambev faz um setor financeiro que imita uma pegada de startup. Assim. Tá bom. Legal? Primeiro eu vou falar sobre a parte do stock option que você comentou, que a questão é a seguinte, você fica num momento onde você está ajudando a construir algo. Então imagina o seguinte, tá? Você e todos os seus amigos, como funcionam as empresas hoje? Elas começam pequenas como se fossem famílias, depois elas evoluem para tribos, depois de tribos elas evoluem para vilas, de vilas cidades e até nações. Então a gente tem essas diferenças. Agora imagina que a gente tem muita questão do herdeiro hoje, mas imagina se você, quando você fosse, por exemplo, qualquer coisa que você pudesse fazer hoje no seu trabalho, você pudesse ser recompensado lá na frente. Lembrando que você não ganha hoje numa startup quanto você vale. Você ganha o mínimo que você precisa para viver, com a expectativa de ser recompensado lá na frente. Se você faz um trabalho muito bom agora, o seu lá na frente vai ser muito maior. Se você faz um trabalho ok agora, lá na frente, sua recompensa vai ser muito melhor. E se você dá stock options para 2 profissionais e um desempenha muito bem o seu papel e o outro não, eles se autorregulam. Um vai estar sempre cobrando o outro. E acontece aquele modelo distribuído que a gente falou lá no começo. Então, esse é um ponto importante. Aí a segunda pergunta, fala para mim de novo, Edu. Como tu vê corporações... Spin-offs, não é isso? Isso, exato. De startup em corporações. Spin-off. Legal. As corporações, elas têm muita dificuldade de fazer esse processo, esse movimento. Então, o que elas fazem? Elas acabam se desenvolvendo, criando estruturas onde elas reduzem as empresas para que aquele núcleo, aquela célula, possa se autogerenciar. Sim, elas trabalham com essas spin-offs, mas o conceito de spin-off só pode ser utilizado quando aquela operação se torna uma operação independente. Então, eu vou te dar um exemplo. A própria Ambev lançou a AME, que é uma empresa independente de água
cujo processo do lucro dela era para ser revertido para entidades e sociedades que necessitavam, de sociedades carentes, precisam de empréstimo. Então, esse é um processo. O segundo ponto é quando a corporação ela separa aquelas pessoas numa unidade separada, dá um nome de trabalho, mas não dá independência para eles. Então, eles só são um GT. Então, a gente precisa entender que a tradução literal da palavra spin-off é como se fosse filhote. Então, a empresa, às vezes, ela cresce tanto, que ela dá um filhote. Esse filhote, um dia, ele vai crescer e vai ser uma coisa independente. Então, a gente tem que trazer isso claro. Não existe uma resposta de certo ou errado nesse contexto. O que existe é a gente entender se aquela subdivisão ela vai fazer sentido e se aquele filhote vai sobreviver daqui para frente. Então, é uma estratégia que precisa ser avaliada e analisada com muito cuidado. Pô, show de bola, Mac. E outra pergunta aqui do Vitor. O Vitor, ele é da Startup Grind. Ele é um dos patrocinadores aqui do nosso evento. Ele perguntou como gerar esse mindset inovador na educação. Eu acredito que ele deve estar voltando também para o lado secundarista, ensino médio, fundamental, né? Esse viés assim. Legal, Vitor. A gente está passando por um processo hoje que ele é transformador. Até o começo do ano, muitos educadores usavam aquela máxima. Se a gente congelasse um aluno há 200 anos atrás e descongelasse ele hoje, ele não reconheceria nada no mundo, apenas as salas de aula. Hoje, essa frase não funciona mais. A gente percebe que muitos professores estão se reinventando, dando suas aulas online, criando novas estruturas. Então, a gente está num novo momento. A gente está numa nova entrega. Então, a gente tem muita coisa diferente. Um conceito na educação que tem sido muito inovador e que eu tenho observado é o conceito de uma startup americana chamada School 42, ou School 42. Eles trazem hoje um conceito onde, na sala de aula, você tem alunos de diferentes idades trabalhando de maneira distribuída e colaborativa. Eu me estenderia muito falando sobre eles aqui, mas eles conseguem implantar o conceito de startup dentro do que eles fazem ali no dia a dia. Independente do conceito inovador da School 42, que hoje ensina, por exemplo, sobre programação, uma outra escola que eu gosto muito são as escolas Waldorf, com o modelo alemão. Essas escolas, elas também conseguem provocar muito a troca, o desenvolvimento e a colaboração entre os alunos. Algo muito parecido com o que a gente faz nos capítulos. Então, tem muita coisa que a gente pode observar também na metodologia Waldorf. Claro, a Waldorf, por exemplo, ela não tem um processo tecnológico de app ou conexões, mas eles têm uma cultura de integração e conexão que faz total sentido. Pô, show de bola, Mac. E eu acho que eu vou fazer uma próxima pergunta e depois, se tiver mais alguma do chat, a gente pode estar implementando, mas para não acabar o tempo, coisa do tipo, que é uma pergunta minha pessoal. Pelo menos eu penso muito nisso, de como é que eu posso estar trazendo, além desses eventos de inovação que a gente está fazendo aqui hoje, e a gente provavelmente vai estar colocando esse evento em voga para os próximos iniciáticos que entrarem no capítulo, para as próximas pessoas da comunidade que a gente tiver contato, como é que a gente pode estar trazendo